Hoje a gente vai mergulhar fundo na jornada de uma década do BTS. E olha, essa não é só uma história de sucesso, tá? É um estudo de caso fascinante sobre estratégia, sobre perseverança e principalmente sobre como um grupo conseguiu redefinir o que significa ser uma estrela pop no mundo todo. A pergunta que guia tudo é essa aqui. Como é que um grupo que saiu de uma agência minúscula, sem recurso nenhum dos gigantes da indústria, conseguiu não só competir, mas dominar o cenário mundial? É essa história que a gente vai desvendar agora. Então, tudo começa de um jeito bem improvável. No começo dos anos 2010, a indústria do K-pop tinha uma fórmula bem clara para fazer sucesso. Só que a pequena Big Hit Entertainment, ela tinha um plano completamente diferente em mente. Pensa só, de um lado, a gente tinha as três grandes agências. Orçamentos gigantescos, hype instantâneo, promoção em tudo quanto é lugar. Do outro lado, a Big Hit, com recursos bem modestos e uma visão de longo prazo. Enquanto todo mundo queria um sucesso imediato, a Big Hit estava jogando um outro jogo. Um jogo de paciência. A base de tudo era essa filosofia de crescimento contínuo. A ideia não era fabricar ídolos perfeitos da noite para o dia. O plano era apostar no desenvolvimento orgânico, sabe? Deixar os artistas e a base de fãs crescerem juntos, no tempo deles. E essa frase do fundador, o Bong Se-hyuk, resume tudo perfeitamente. O compromisso era com uma jornada longa e cheia de incertezas. Desde o começo, a mentalidade não era se eles fariam sucesso, mas quando isso aconteceria, depois de um longo processo de amadurecimento. Bom, essa visão de longo prazo exigiu um esforço assim monumental. E foi nesse período de ralação, de muito trabalho, que uma aliança crucial começou a se formar. Uma aliança que definiu todo o futuro deles. Os primeiros anos foram simplesmente brutais. Era uma rotina implacável de treinos, avaliações constantes, agendas lotadas e, claro, pouquíssima grana. Mas o mais importante de tudo, eles escreviam as próprias letras, falando sobre pressão social, sobre os problemas da juventude, algo que era muito, mas muito incomum para boy bands naquela época. E essa autenticidade toda, que nasceu dessa batalha, acabou forjando uma aliança super poderosa. Sem um orçamento gigante de marketing, o fandom, que ficou conhecido como ARMY, virou o próprio motor de promoção do grupo. Os fãs traduziam conteúdo, espalhavam clipes, criaram um movimento de base que dinheiro nenhum conseguiria comprar. Depois de anos e anos de trabalho duro e dessa lealdade incrível dos fãs, a balança finalmente começou a virar. Todo aquele esforço de base começou a se transformar em sucesso comercial numa escala global. Mas, de novo, não foi da noite para o dia, foi uma construção. Em 2015, com The Most Beautiful Moment in Life, eles aprofundaram ainda mais as letras. Em 2016, com Wings, o mundo começou a prestar atenção de verdade. E aí, em 2017, veio o prêmio da Billboard. Esse foi um momento decisivo, a prova de que aquele plano não convencional estava funcionando numa escala que ninguém imaginava. O ponto crucial é este. Eles chegaram ao topo da Billboard 200, o maior mercado de música do mundo. Um grupo de uma agência pequena, cantando em coreano, conquistou o primeiro lugar. O plano dos azarões não só funcionou, ele se concretizou de uma forma espetacular. Só que chegar ao topo não é o fim da história, né? Com o sucesso global, vieram desafios novos, muito mais complexos e que testaram o grupo de maneiras que eles nunca tinham enfrentado antes. As pressões mudaram completamente de cara. Não era mais sobre sobreviver, mas sobre gerenciar um império. O escrutínio da mídia virou global. Eles passaram a ter papéis quase diplomáticos discursando na ONU. E aí, o mundo parou. E eles ainda tiveram que encarar barreiras institucionais que eram inevitáveis. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra o impacto dramático da pandemia. O modelo de negócios deles, que dependia de turnês em estádios, simplesmente desmoronou. Eles tiveram que inovar e rápido. Migraram para shows online, reinventaram toda a operação. Não só para sobreviver, mas para continuar crescendo. E bem no auge da fama, eles tiveram que enfrentar um obstáculo que afeta todos os grupos masculinos na Coreia do Sul: o serviço militar obrigatório. Isso forçou uma pausa planejada nas atividades do grupo. Imagina só, o maior ato musical do planeta entrando em hiato. E isso nos traz para o agora. Esse hiato obrigatório não foi encarado como um fim, mas sim como um período de transformação, preparando o terreno para uma nova era que está por vir. O plano para o retorno, lá em 2026, é bem diferente. A ênfase agora é em ter mais controle criativo, em consolidar as carreiras solo de cada um e, principalmente, num foco em sustentabilidade. É todo o aprendizado de uma década sendo aplicado para garantir longevidade e saúde artística. Então, depois de provar que um caminho totalmente diferente era possível,
A pergunta que fica no ar é essa: o que vai acontecer quando o grupo que mudou as regras do jogo finalmente tiver o poder de escrever as suas próprias? O próximo capítulo do BTS pode ser tão transformador quanto o primeiro.